Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Duplo, do Dostoiévski. Esse aqui então foi o segundo livro escrito pelo autor. O primeiro foi o Gente Pobre, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. E esse livro aqui, na verdade, ele foi publicado cerca de meses, assim, questão de meses após o Gente Pobre. E o que aconteceu na época foi o seguinte: o Gente Pobre foi muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, o que não aconteceu com o Duplo. Então, as pessoas simplesmente não gostaram do livro, nem a crítica, nem o público, vocês já entenderam, né? Mas enfim, o que acontece é o seguinte: aqui nessa edição que eu li, que é da editora 34, a gente tem um pós-fácil escrito pelo Paulo Bezerra, que foi o tradutor do livro também, e ele vai contar pra gente que parte da culpa, né, das pessoas não terem gostado desse livro na sua época, na época do lançamento e tudo mais, seria porque as pessoas ainda não estavam preparadas para o tipo de livro que esse aqui é. Então esse aqui, na verdade, é um dos grandes livros com uma carga psicológica muito grande e tudo mais, né? Não que tenha sido o primeiro, né? Se a gente for pensar aí nas tragédias gregas, né, algumas já tinham, né, esses traços mais psicológicos e tudo mais. Mas se a gente for pensar no tipo de histórias que o Dostoiévski mesmo escrevia, então a gente pode pensar que ali no Gente Pobre ele dá início aos romances, aos seus romances de cunho social e também psicológico, e aqui a gente tem esse viés psicológico e filosófico muito mais assim aflorado, eu diria, aliás, mais psicológico do que qualquer outra coisa. Porque aqui a gente vai acompanhar um personagem enlouquecendo. Na verdade, assim, logo no início do livro, a gente já fica sabendo que tem alguma coisa muito errada com ele psicologicamente. Então, o personagem principal desse livro é o Goliadkin, e aqui logo no comecinho do livro, o autor já vai deixar pra gente aquela dúvida, né, de será que isso aqui aconteceu mesmo? Ou será que isso aqui era fruto da imaginação do personagem? Será que foi apenas um sonho, né? Porque ele começa assim, olha só. Faltava pouco para as 8 da manhã, quando o conselheiro titular Yakov Petrovich Goliadkin despertou de um sono longo, bocejou, espreguiçou-se e por fim abriu inteiramente os olhos. Aliás, ficou uns 2 minutos deitado em sua cama, imóvel, como alguém que ainda não sabe direito se acordou ou continua dormindo, se tudo o que está acontecendo a seu redor é de fato real ou uma continuação dos seus desordenados devaneios. Então o livro começa assim, sensacional, certo? Pois muito bem. E aí a gente vai acompanhando esse personagem que é... Agora eu me esqueci exatamente qual é o cargo que ele ocupa. Ele é conselheiro titular. Então, assim, na escala de trabalhos públicos ali da Rússia daquela época, um conselheiro titular era um pouco mais do que um office boy, digamos assim. Então ele era um copista um pouco mais experiente, talvez, mas essa aqui, ela é uma função que não dá, assim, grande abertura social ali para a pessoa que exerce essa função. Mas esse aqui é um personagem com uma situação financeira muito melhor do que a do personagem principal de Gente Pobre. Aquele cara passa por perrengues terríveis, né? Esse aqui não, esse aqui ele mora numa casa própria, digamos assim, ele tem o quartinho dele e tudo mais, ali vive confortavelmente na medida do possível. Além disso, ele tem um funcionário, ele tem um empregado. Então, ele tem possibilidade de pagar esse funcionário e ele tem também, assim, logo no início do livro a gente também tem uma descrição ali do quartinho dele, os móveis, as roupas e tudo mais. Então a gente vê que ele é um cara, um proletariado, né, parte do proletariado, mas que vive bem. E ele tem inclusive uma poupança substancial, né? O narrador vai dizer ali pra gente que é uma quantia que deixaria qualquer um feliz, né? Então ele guarda esse dinheiro numa gavetinha e tudo mais. E no início do livro ele está então usando esse dinheiro naquele dia especial, porque naquele dia teremos uma festa. Então essa é uma festa que será dada na casa de um cara que já foi seu benfeitor. A gente não sabe exatamente o que esse benfeitor fez pra ele, mas é um homem muito rico e tudo mais, que deve ter estendido a mão a ele, deve ter, né, oferecido ali seu emprego e tudo mais. Esse cara é pai de uma mocinha muito bonita e tudo mais, é um interesse amoroso desse personagem principal também. Essa moça está fazendo aniversário, então ele está indo à festa de aniversário dessa moça. Então nesse dia ele vai comprar roupas novas, ele vai alugar ali um fiacre, né, uma carruagem para passar o dia inteiro com ele, então isso também vai custar bastante dinheiro, certo? Então ele tá usando ali aquela quantia para esse dia especial. Esse é um dia especial na vida desse personagem. Pois muito bem, a gente vai acompanhar então o trajeto da casa dele até essa festa. Só que ele se adianta, então ele resolve fazer uma paradinha ali no consultório do médico dele.
E é aí nesse momento, então, logo no primeiro capítulo, que a gente fica sabendo que tem alguma coisa muito errada com ele. Então esse médico vai dizer assim pra ele, olha, você precisa realmente, né, sair mais, né, ver gente, né, conversar com pessoas novas, fazer amizades, ser amigo da garrafa, né, achei isso até engraçado aqui. Porque é aquilo, né, a gente sabe que quando você tá se sentindo deslocado numa festa, você não conhece muitas pessoas ali e tudo mais, se você beber um gorozinho ali, você vai ficar mais solto, né, enfim, vai, né, ficar mais sociável, digamos assim. Isso acontece com muita gente, não é mesmo? Pois então, ele indica isso também para esse paciente, e aí a gente vai percebendo também na fala dele que ele tem alguma coisa de diferente. Então, esse Goliadkin, né, esse personagem principal desse livro, é um cara muito tímido, ele não consegue se expressar bem, então assim, a gente nota na fala dele que às vezes ele começa uma frase e não termina, coloca reticências, então a gente vai percebendo pelos diálogos aqui colocados nesse livro que as pessoas não têm interesse em ouvi-lo, e isso faz com que ele perca a vontade de continuar suas próprias frases. Então, as frases dele nos diálogos são sempre entrecortadas, ele fica se repetindo o tempo todo, tentando chamar a atenção do interlocutor, e a gente vai percebendo que isso não tá acontecendo. Então ele é um cara que tem muita dificuldade em fazer amizade, em travar aquelas conversinhas, sabe? Aquelas amenidades do dia a dia. Sabe conversa de elevador? Pois é, ele não consegue nem isso. E a gente vai notar também que todas as vezes em que alguém tenta dar atenção a ele, ele vai usar essa oportunidade para se autoafirmar. Então ele vai dizer que ele é uma boa pessoa, que ele não usa máscaras, que ele só usa máscaras em baile de fantasia. A gente fica pensando, que baile de fantasia esse cara já foi na vida dele? Provavelmente nenhum, né mesmo? Mas enfim. Então ele não usa máscaras, ele é o cara mais honesto, né? Então tudo que já disseram sobre ele são intrigas dos inimigos dele. Então ele acha que ele tem inimigos e ele tá sempre na defensiva com relação a esses inimigos que a gente nem fica sabendo quem são, mas enfim. Então a gente vai ler aqui nesse livro também um momento em que existe ali uma possibilidade de subir de cargo, então ele tá crente que ele vai conseguir essa vaga, só que aí um outro rapaz muito mais sociável do que ele, né, muito mais jovem, etc, acaba conseguindo essa promoção e ele não. Então ele acha que esse guri também é um inimigo dele. E a gente vai acompanhando esse personagem, então, tropeçando na vida, aquela coisa toda. Então, naquele dia, depois dele sair do consultório do médico dele, ele finalmente segue rumo, né? Ele continua ali o seu caminho até a festa. E quando ele chega lá, a gente descobre que ele não foi convidado. Então, os empregados da casa não deixam ele entrar, só que ele não se dá por vencido. Ele dá um jeitinho de entrar de qualquer jeito ali, né? Como penetra ali naquela casa. Então, ele entra pela porta dos fundos e aí a gente tem uma sucessão ali de acontecimentos que são, assim, pura vergonha alheia, né? Muita gente deve ter achado isso muito engraçado, mas pra mim foi penoso ler, gente. Então assim, ele vai tropeçar no pé de um, pisar no pé do outro, vai pisar na cauda de um vestido ali de uma moça, vai rasgar o vestido dessa moça, vai derrubar, sei lá, a bandeja que o garçom tava segurando, enfim, gente. Aquelas cenas bem trapalhões, assim, bem pastelão mesmo. Então ele vai passando aquela vergonha atrás de vergonha, aquela coisa toda, até chegar um momento em que as pessoas da festa vão se dar conta de que ele é um penetra e vão expulsá-lo. Então olha o tamanho da vergonha. E aí quando ele sai pra fora dessa casa, né, quando ele é expulso, tá chovendo, e aí é uma chuva misturada com neve, ali um negócio horroroso, o clima tá péssimo, e aí, enfim, ele continua ali tropeçando na vida, até chegar o momento em que ele vai encontrar quem? O seu duplo. Então, esse duplo é um cara muito parecido com ele. Aliás, é um cara igualzinho a ele. Tanto fisicamente quanto psicologicamente, eu diria. Porque chega um momento aqui em que os dois vão conversar. E aí a gente vai percebendo que a história de vida do outro Goliadkin é exatamente igual à história de vida do Goliadkin original, o nosso herói aqui do livro. E esse cara vai trabalhar também na mesma firma, aquela coisa toda, ele vai se vendo obrigado a conviver com aquela pessoa. Só que naquele primeiro momento em que eles tiveram aquela primeira conversa, ele se sentiu tão acolhido, né, ouvindo essa história toda de vida, de uma pessoa muito parecida com ele e tudo mais, ele acaba se abrindo. E num dado momento ele vai dizer que ama o outro Goliadkin, né? Vai dizer um eu te amo ali. E aí é lógico que no dia seguinte o outro Goliadkin vai tirar uma com a cara dele, com esse negócio de eu te amo, né? Meu amor e não sei o que lá. E aí a gente vai percebendo que o outro Goliadkin é na verdade o oposto do primeiro. Então ele é mais sociável, ele tá sempre dando pulinhos e batendo nas costas de um, fazendo uma gracinha com o outro. Então ele é um cara que ali naquele meio, né, do trabalho do Goliadkin, ele é o que ele gostaria de ser. Ele é uma pessoa sociável, faz amigos facilmente, é bem aceito ali nos grupos e tudo mais, então
a gente vai percebendo aí uma certa rivalidade com esse duplo. Tem também ali um outro momento chaves, trapalhões ali que vai acontecer no livro, que é até engraçado, que é o seguinte, ele vai comer um pastelzinho num boteco ali perto, e aí quando ele levanta pra pagar a conta do pastel que ele comeu, o balconista vai dizer assim pra ele, não, você não vai me pagar um só, você vai me pagar 11, né? E aí, como assim, né? Ele só comeu um pastel, aquela coisa toda. Aí ele olha pro lado e ele vê o duplo dele comendo 10 pastéis, entendeu? Então ele vai lá e paga aquela conta, né? Fica indignado, né? Enfim. E é isso, a gente vai acompanhando, né, as desventuras do Goliathkin com o seu rival, que também é seu duplo aí ao longo do livro todo. E o final, a única coisa que eu realmente gostei desse livro, gente, foi o final. Então o desfecho dessa história desse duplo aqui é muito interessante, né? Principalmente ali o último parágrafo é um negócio assim assustador, eu diria. Mas eu preciso fazer uma confissão aqui pra vocês. Por mais que isso me doa, e Dostoiévski é sim um dos meus autores preferidos, já li diversas coisas dele, diversos romances e contos e tudo mais, mas esse livro aqui, gente, foi muito difícil. Esse livro é chato. Então assim, por mais que eu entenda que esse aqui tenha sido um livro precursor, né, e tudo mais, né, os temas que são abordados aqui, essa questão do romance psicológico e etc, tá tudo aqui, tá ótimo, beleza, parabéns. Então assim, é um livro importante, mas é chato. O que eu vou fazer? Então nesses momentos eu sempre me lembro do Léo, amigo da Manu. Momento anedota aqui, hein, gente? Mas então, a gente fazia um curso de cinema, e aí naquela época que a gente tava fazendo aquele curso de cinema, saiu um filme novo da Sofia Coppola, eu gosto bastante dela. Aquele filme Somewhere. Mas tá, eu fui assistir esse filme e eu gostei pra caramba desse filme. Só que esse aqui é um filme paradão, é um filme cujo roteiro foi feito em cima de uma música do Phoenix, que é uma banda que eu gostava também. A música toca no filme inteiro, enfim. Me agradou ali em diversos aspectos, mas é um filme parado, é um filme sobre o tédio. E aí eu, né, conversando sobre esse filme com o Léo me vira e diz o seguinte, mas olha só, se a pessoa vai lá e me faz um filme sobre o tédio, se eu não me sentir entediado assistindo aquilo, o filme não funcionou. Então basicamente é isso. Se você vai lá e escreve um livro com um personagem altamente, extremamente irritante, nem ele se suporta, se você não se irrita com esse livro, ele não funcionou pra você. Eu uso esse mesmo argumento do Léo pra me defender aqui com relação a esse livro. Gente, é o seguinte, foi muito penoso. Então assim, os parágrafos das falas dele são muito difíceis de seguir em frente. Não é porque o texto é difícil, não é nada disso. Você tem essas frases entrecortadas, você tem a repetição do vocativo, então ele tá o tempo todo, né, usando ali ou o título ou o nome da pessoa com quem ele tá falando. Ele vai cada vez mais se enrolando, metendo os pés pelas mãos, e você só quer que ele faça a coisa certa, pelo amor de Deus, ele tá lá só fazendo besteira atrás de besteira. Então o que mais me irritou nesse livro, com certeza, foram as falas dele. E assim, por mais que o Paulo Bezerra diga aqui no texto dele, né, que, né, as pessoas daquela época não gostaram do livro porque não entenderam, né, que é o que a gente ouve hoje em dia também, né. Basta a gente fazer um vídeo aqui de um livro do qual a gente não tenha gostado, que chove esses comentários aí, né. Você não gostou porque você não entendeu o livro. Eu acho que é um pouco de ingenuidade nossa, né. As pessoas simplesmente não gostaram desse livro porque ele é chato mesmo. Então assim... Gente Pobre é um livrinho que você pega pra ler e você vai embora. Esse aqui não, esse aqui você fica sofrendo com a gagueira da pessoa, com, né, com os tropeços, com a pessoa se auto-defendendo ali o tempo todo, né? Uma pessoa assim que não fez nada, mas ele tem essa questão de ser uma coisa e querer que os outros o enxerguem de outra forma. Então ele quer que as pessoas o entendam como essa pessoa super correta, super tranquila, super confiável e tudo mais. E ao mesmo tempo, assim que ele tem a oportunidade de falar mal dos outros, ele vai falar muito mal dos outros, entendeu? E tem também aquela questão de que, mas nesses primeiros livros a gente já vê os temas principais que o Dostoiévski vai desenvolver ao longo da carreira e tudo mais. Ok, isso é interessante. Mas eu me lembro, por exemplo, do Bakhtin comentando sobre o romance polifônico e tudo mais. Então você tem diversas vozes formando um mesmo livro. Você tem ali, por exemplo, no caso do Raskolnikov, que é um personagem, né, polifônico, porque ele mesmo, né, ele diz uma coisa, mas ele tá pensando outra, e ele age de diversas formas diferentes ao longo do livro todo. Ele não chega a criar um duplo, né? Então essa questão, assim, dessa dissociação da mente mesmo, essa questão de você projetar a imagem do seu duplo, né,
agir como se aquela outra pessoa realmente existisse e tudo mais, né? Eu, sinceramente, eu já devo ter lido aí uma meia dúzia de textos, né, de livros, aliás, de romances do Dostoiévski, mais alguns contos e tudo mais. Eu nunca tinha visto esse nível de dissociação da mente mesmo. Então, provavelmente tá em outros livros que eu não tenha lido ainda. E é claro que esse aqui vai ser um livro muito mais interessante por esse viés aí psicoanalítico, mas não é uma leitura gostosinha de se fazer, não. Então, aquilo que a maioria das pessoas achou engraçadíssimo, pra mim foi uma sofrência danada. Que é maravilhoso, não é mesmo? As pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes sobre as coisas. Realmente ali, a partir do momento em que você tem o plot twist, né, em que você entende que ele tem um duplo, e que esse duplo é nada mais, nada menos do que ele mesmo, né? O livro vai ficar mais interessante, sim. Mas tá longe de ser, nossa, que livro maravilhoso. Enfim, pelo menos na minha opinião. Teve muita gente que amou o livro, tem muita gente lendo esse livro por aí. Aliás, eu estou atrasada, né? Esse aqui era o livro de março do Desafio de Leituras de Dostoiévski cronológico, né, promovido pela Isa do Lido Lendo. Vou deixar o link pro vídeo dela lá embaixo. Mas tem outras pessoas fazendo leituras cronológicas também. Eu sei que o Nicolas do Las Zorras Muertas tá lendo Dostoiévski cronológico aí há muito tempo. Se eu não me engano, ele tá chamando de Leituras do Subsolo. E eu vou deixar, inclusive, lá embaixo na descrição desse vídeo, o link pro videozão que ele fez, não só pelo tamanho, mas é muito informativo. Ele vai falar bastante da teoria por trás do livro, vai dar as impressões dele sempre muito bem embasadas, então vejam lá. Sem contar que ele gostou pra caramba do livro, então, né, pra quem ficou decepcionado comigo, vocês podem sempre ver o vídeo do Nicolas, né, e ficarem felizes, certo? Então é isso, gente, foi um livro que não funcionou pra mim, eu fiz uma força danada pra amar o livro. Acho sim que é um livro interessante, acho sim que se você se propõe a ler, né, toda a obra de um autor que você considera como um dos seus favoritos, acho que vale a pena passar pelas pedras, né, pelos pedregulhos, né, antes de passar pelo asfalto bonitinho. E aquilo que eu tinha dito pra vocês também, se não é o livro preferido de muita gente, é um dos que as pessoas mais gostaram, então vai que você gosta também, não é mesmo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais!